Muito bem, então eu convido você a me acompanhar durante esse bate-papo, essa conversa que a gente vai ter, com o intuito de ter resultados com 3 meses de tratamento da doença de Peyronie. Vamos começar pensando por que não melhorou, por que isso não aconteceu, por que não melhora, por que eu tenho que fazer alguma coisa agressiva, algo que não trouxe nenhum resultado, né? Eu gostaria de ter trazido aqui algumas condições, fossem 3 ou 4 ou 5, né? Pensando nessa doença que afeta de 8 a 12% dos homens maduros após os 50 anos, mas que pode afetar também jovens, né? Jovens com até 20 anos, 21 anos, 22 anos, e que precisam dessa assistência também especializada. Mas não teve jeito, pessoal. Quando a gente pensa aqui nos motivos do tratamento não ter funcionado, eu tive que listar 15 resumindo ainda, viu? Então, vamos começar com o primeiro, ó, esperar a doença sair da fase aguda sem tomar medidas terapêuticas, tá? A gente tem que tomar medidas terapêuticas na fase aguda, a gente tem que aprender a reconhecer esse momento, esse período, porque muitas vezes, ou na maior parte das vezes, ela não se apresenta daquela maneira que todo mundo espera, que encontra na literatura. A gente vai ver isso mais adiante também. O uso indiscriminado de vitamina E, ou até de Andractive, que é um medicamento que está sendo muito vendido, né, como se fosse a solução. Isso gera na gente também uma questão psicológica aí, que eu chamei até de o modo avestruz, né, que a gente acha que aquilo vai funcionar e acaba fechando os olhos e se fechando para qualquer tipo de outra informação de tratamento, e a gente perde tempo com isso, né? O paciente que espera perder tamanho para procurar ajuda, isso é muito ruim, porque isso configura já uma deformidade complexa. Realizar tratamento com gel, com creme, com gases. A gente sabe que esses tratamentos, né, não tem uma relevância, ou não tem uma evidência científica que seja importante ou relevante para qualquer paciente, para a gente não ficar perdendo tempo com isso. O tempo muitas vezes é precioso na doença de Peyronie. Não tratar a inflamação da fase aguda, estamos ainda falando em fases, tá? A gente vai ver que isso vai mudar, mas né, com intensidade. A gente precisa tratar a inflamação. Se está inflamado, tem que parar de inflamar, porque a inflamação está gerando lesão. Não reforçar as ereções, porque quem tem curvatura, se vai para uma relação com ereção não totalmente, né, rígida, ou 100%, eu costumo falar 200% rígida, vai forçar o pênis, vai forçar a placa, e a placa pode fraturar, ela pode dar um estalo, né? Muitos pacientes acham que houve até uma fratura de pênis, e não foi. Foi a placa que fraturou, que machucou, e isso faz a doença progredir mais rapidamente. Não controlar a espessura durante a fase crônica da doença. Hoje em dia é possível controlar a espessura, o tamanho, a calcificação das placas na fase crônica. Ainda estamos falando em fases. Não acompanhar as placas estabelecidas de maneira adequada, né? Tem que saber medir a placa, tem que saber documentar a deformidade. Isso é muito simples de ser feito, não tem motivo para não ser feito. Não tratar a disfunção erétil para poder avaliar a deformidade. Porque o que acontece? Se o paciente não tem uma ereção totalmente mantida, né, ou de 100%, vamos dizer assim, se ele tem só 60%, a curvatura não aparece. Se a curvatura não aparece, não tem como avaliar a gravidade daquela condição. Então, a gente precisa tratar uma eventual disfunção erétil, até fazer algumas provas para entender se o paciente tem realmente uma ereção plena ou não, para poder avaliar corretamente, tá bom? Se quer tentar fazer uso dos dispositivos de tração, eles são importantíssimos, eles podem colaborar muito, tem muita evidência boa científica dizendo que eles realmente são relevantes. Fazer ondas de choque para remodelar a fibrose. É difícil a gente ver né, os pacientes, às vezes, gastando muito dinheiro, perdendo muito tempo com uma coisa que não tem evidência suficiente para ser aplicada dessa maneira, né? Existe uma maneira correta de ser feito, não para remodelar a fibrose. Aguardar a doença evoluir com grande quantidade de placas, ser uma meta específica, né? Seja na fase inflamatória, seja na fase não inflamatória, na fase dita crônica ou na fase dita aguda. Por quê? A gente tem que estabelecer algumas metas, né? Ela não pode aumentar mais de 20% ao ano, o grau de calcificação não pode passar de um estágio para o outro num período de um ano. Se isso acontecer, o que a gente pode fazer para melhorar? A gente não pode ficar observando a doença progredir de maneira indefinida, e só lá na frente, então, indicar um tratamento cirúrgico agressivo com reconstrução, colocação de placa, de prótese, que funciona, resolve também, mas é muito agressivo e não é para todo mundo.
Não fazer uso dos derivados da metilxantina por períodos longos, tá? Esses derivados, eles são muito bem estão muito bem estabelecidos na literatura, eles podem ajudar, tem evidência muito boa mostrando que eles realmente funcionam e tem muito pouco efeito colateral, não é colchicina, não é anti-inflamatório, é uma outra classe de medicamentos, a gente vai ver um pouquinho mais à frente o que que é e como ela pode ser usada de maneira muito simples. Apresentar traumas secundários, porque não houve uma orientação quanto às posições indicadas, né? Aquela mesma história, fraturar a placa, ouvir aquele estalo, machucar aquela região que está mais sensível e fazer a doença progredir mais rapidamente também. E, finalmente, aguardar para realizar tratamento cirúrgico, que já foi indicado somente após as deformidades ficarem, ou se tornarem complexas. Porque quando isso acontece, quando a gente só faz o tratamento cirúrgico, quando uma deformidade está complexa, né, foi classificada como complexa, o nível de complicações e o grau de complicações dispara, aumenta muito. Então, o pós-operatório pode ser muito desafiador, muito complexo, e o que não é uma coisa boa para ninguém. Bom, eu sou o Dr. César Câmara, eu sou urologista, formado pela Universidade de São Paulo, tenho doutorado em urologia pela USP também, tenho mais de 15 anos de experiência com disfunção erétil e doença de Peyronie, professor universitário, coordenador de pós-graduação também. Eu comecei a minha formação na Universidade de São Paulo, na USP de São Paulo, fiz a minha graduação, residência médica em cirurgia geral e urologia no Hospital das Clínicas, me especializei também em urologia no Hospital Sírio-Libanês, trabalhei durante quase 6 anos no interior também, cuidando de uma população de quase 120 mil habitantes do SUS, então adquiri uma experiência muito grande no tratamento de praticamente todas as condições urológicas, das clínicas até as cirúrgicas mais complexas, integrando, né, o SUS na parte básica dele, passando pela especialidade, atendendo os pacientes, então, no Hospital das Clínicas ou no ICESP, depois retornando esse paciente para o interior e continuando o tratamento dele lá também. 2 anos de especialização em urologia, mais 6 anos como urologista de uma das equipes mais famosas, talvez a equipe mais famosa de tratamento de câncer de próstata do Brasil. E foi durante esse período que eu tive uma convivência muito grande com as complicações do tratamento do câncer de próstata, sobretudo disfunção erétil e doença de Peyronie, que dobram, mais do que dobram nos pacientes que realizaram cirurgia de câncer de próstata ou cirurgias pélvicas. Quando então eu decidi me dedicar mais a isso a partir de 2014, iniciando o Instituto Peyronie, um centro de estudos para poder reunir pessoas, reunir trabalhos, fazer discussões de artigos científicos e atender pacientes com essa necessidade. Isso foi evoluindo até que, por volta de 2022, 2023, eu revalidei meu diploma também no Oriente Médio e nessa época a gente conseguiu, com muita experiência, com muito trabalho, estabelecer essa abordagem que a gente chama de abordagem STEP. Como é que a gente começou essa mudança na abordagem? A primeira coisa que foi notada é que a classificação, né, da doença em fase aguda e crônica era uma coisa totalmente ultrapassada, ela não servia mais, né? Ela não ajudava tanto. Então a gente passou a classificar por comportamento da doença. Então, os pacientes eles são classificados por comportamento da doença. E foi esse o primeiro tijolinho que a gente colocou para iniciar todo esse processo de avaliação com uma outra visão, com uma outra abordagem muito mais eficiente e muito mais voltada para o paciente e para o seu estilo de vida. A gente tomou essa decisão lá atrás já, mas que se mostrou muito importante, né, e muito correta também. A gente pode ver esse artigo que foi publicado em 2022, que mostrou que não há como se definir com consistência a doença de Peyronie por fases. Então a gente abandonou essa questão de fase aguda, fase crônica. Isso não existe mais para a gente. A gente usa ainda porque os pacientes ainda têm muito isso na cabeça. Então é mais fácil para a gente explicar e mostrar, mas no acompanhamento, na condução, no manejo da doença de Peyronie e de outras curvaturas, a gente esquece a questão de fase aguda ou de fase crônica. Então, por que a gente vai classificar o paciente, né,
por comportamento de doença, porque a gente consegue ter uma atenção muito maior ao estilo de vida de cada paciente para definir conduta, a gente consegue atacar os sintomas com agressividade independentemente da fase, a gente consegue dar uma atenção muito maior por um monitoramento constante das deformidades e das placas, ok? E o que que isso permite? Um cuidado intensivo, né? Em pacientes com quadros atípicos que passavam totalmente desapercebidos ou de maneira timidamente, né? Você está na fase aguda, eu não posso fazer isso. Você está na fase crônica, aquilo já não funciona mais. A gente não faz isso, a gente vai classificar pelo comportamento da placa, da doença, baseado no estilo de vida do paciente, para poder indicar os tratamentos preventivos ou regenerativos, ou de manutenção da estabilidade do genital. A classificação por comportamento também permite a indicação de cirurgia, né? A minoria dos pacientes vão precisar de cirurgia, mas quando eles precisam, a gente consegue indicar antes da evolução para quadros complexos, porque o quadro complexo aumenta muito as complicações no pós-operatório, e a gente consegue, a partir disso, aplicar o que a gente chama de condutas de ancoragem. O que são as condutas de ancoragem? Né? Então, classificação por comportamento, estabelecendo de condutas de ancoragem. Vamos pensar um pouquinho aqui num caso específico para a gente entender como tudo isso acontece. Vamos pensar num caso de uma doença grave, num paciente com múltiplas placas, com afinamento ou com perda de tamanho. Esse paciente não pode ser conduzido da mesma forma que um paciente sem toda essa exuberância, mesmo que ele esteja na fase aguda. Então, antes disso acontecer, ou durante o acompanhamento, todas as condutas que eu puder trazer o paciente para, né, para ancorá-lo do ponto de vista das condutas e do acompanhamento mais próximo e de controle da doença, a gente vai fazer. Independente se ele tem uma doença que começou com 21 anos de idade ou com 60 anos, se ele tem múltiplas placas, se tem placas crônicas e agudas ao mesmo tempo, ou se ele foi previamente classificado como uma doença aguda, ou se ele está classificado agora como uma doença crônica. Condutas de ancoragem, então, são condutas que conseguem, com consistência, atuar positivamente na evolução da doença e que foram validadas pela literatura científica de alto nível. Então, nas condutas de ancoragem da abordagem STEP, a gente não vai aplicar nada que não tem evidência científica. Tudo que vai ser aplicado para ancorar o paciente vai ser feito baseado na literatura de alto nível publicada, tá bom? Então, até por conta disso, são condutas que sempre que possível devem ser aplicadas porque trazem consistência ao tratamento e no controle da doença. Vamos dar o primeiro exemplo de conduta de ancoragem. Extensor. Tem que tentar usar o extensor. O extensor é muito bom. Aquela questão de não poder dormir do extensor já foi por água baixa. Água abaixo, a gente consegue fazer com que o paciente use o extensor durante a noite também, evitando que ele tenha que, né, dividir muito os usos ou ir para o trabalho com o extensor, né? A gente consegue fazer de uma maneira que para que o paciente possa usar o extensor. Olha só que beleza, melhora de 30 graus após 3 meses de uso. Terapia adjuvante nas terapias regenerativas. Então, se a gente faz uma terapia regenerativa na placa para recuperar aquele tecido, recuperar a função, o extensor também, ele pode e deve ser usado como um adjuvante para melhorar os resultados. Então, a primeira conduta de ancoragem, o uso do extensor. Segunda conduta de ancoragem, ondas de choque. Só lembrando, pessoal, que isso não é choque elétrico, tá? São pancadas. São ondas de choque mecânicas, tá bom? Essa conduta, ela não tem evidência científica para a regeneração da placa ou melhora da curvatura. Para que que ela serve, então? Para tratar a dor. Excelente para tratamento da dor. Se eu consigo controlar a dor em quem tem dor, eu consigo usar o extensor, eu consigo melhorar a qualidade de vida desse paciente mais rápido, consigo melhorar a evolução da placa. Então, ondas de choque a gente não usa para regeneração da placa, para melhorar a curvatura, mas para tratar a dor. 3 sessões, em geral, 3 sessões resolvem o quadro doloroso da maior parte dos pacientes. Uma outra conduta de ancoragem muito importante, pessoal, tratamentos regenerativos.
os tratamentos regenerativos mudaram, né? A gente fazia verapamil, interferon, Xiaflex, que é a colagenase. O que aconteceu em relação à colagenase e por que que os tratamentos regenerativos mudaram? A colagenase, apesar dela trazer uma melhora muito significativa e ser o único tratamento que tem na bula dizendo que é para a doença de Peyronie, injetável, único, ele foi abandonado na Europa por conta de custo. O custo aqui no Brasil chegava a ser 80, 90, 100 mil reais, totalmente inviável. E para apresentar uma melhora parcial, não é? Mas, sobretudo, ele apresentava muitas complicações. Ele não era para todos os pacientes. A gente não podia aplicar em placas que estavam perto do canal da urina, da uretra. Então, isso fez com que, principalmente os europeus, os franceses, os ingleses, os espanhóis, começassem a estudar outras substâncias que pudessem trazer uma melhora da placa da doença de Peyronie e ajudar os pacientes. O que que eles foram estudar? As substâncias injetadas, que já eram injetadas, né, em neurocirurgia, em ortopedia, para recuperação de disco, para recuperação de cartilagem, e se chegou à conclusão de que esses tratamentos funcionavam também muito bem para os pacientes com doença de Peyronie, com até 50% da deformidade, com muita segurança, com muita tolerância, com muita qualidade. Tá bom? O que, que é esse tratamento regenerativo, além do verapamil, do interferon, que já é feito e que funciona também, mas não tão bem quanto esse, tá bom? Que são que surgiram a partir de estudos a partir de 2021 e 2022. É a aplicação do ácido hialurônico na placa. Não é o ácido que é aplicado na pele. Não é o mesmo ácido. É um outro tipo de ácido, é o ácido usado em neurocirurgia ou em ortopedia. Tá bom? Os estudos muito bons, ainda iniciais, não é? Publicações de apenas 3 ou 4 anos, mas mostrando segurança, custo-efetividade. Então, um tratamento muito, mas muito mais barato, pode custar um quarto, um quinto do tratamento feito com Chaflex, sem efeitos adversos relevantes e importantes, e serve tanto para os pacientes em fase aguda, entre aspas, ou na fase crônica, tá bom? De bônus, uma parte relevante dos pacientes também referiram melhora das ereções após a aplicação da potência, né? Melhora da qualidade das ereções após a aplicação do ácido hialurônico para tratamento regenerativo da placa. Mais um estudo apenas para ilustrar, que mostrou que 70% dos pacientes que foram submetidos ao tratamento com ácido hialurônico evoluíram com curvaturas inferiores a 40 graus, que é uma curvatura de uma agressividade muito pequena, né? A gente consegue conviver muito bem com uma curvatura entre 30 e 40 graus. Passando para as condutas de ancoragem, não é? O que que a gente usa, então? Metilxantina, os derivados, né? É a pentoxifilina, pessoal. A pentoxifilina tem uma ação anti-inflamatória, tem uma ação de aumentar a vascularização da região também genital. E essa substância se mostrou muito relevante e consistente em trabalhos muito bem conduzidos, quando utilizada em longo prazo, acima de 6 meses, um ano, tá bom? A outra substância é a coenzima 10. E a outra substância, a tadalafila, não porque ela vai atuar na placa diretamente, mas porque ela reforça as ereções. Então a gente junta essas substâncias todas, então uma formulação própria para isso, não é uma formulação é, escondida, não é uma formulação, como se diz, que proprietária, que só eu tenho, muito pelo contrário, isso pode ser feito por qualquer urologista competente, mas uma formulação que tem as doses corretas, baseada na evidência científica e traz segurança para o uso nos pacientes com doença de Peyronie ou outras fibroses ou outras curvaturas, ok? Vamos fugir do modo avestruz, né? A gente acredita na colchicina, na vitamina E, na potaba. Potaba pode causar problema no fígado, vitamina E em excesso pode causar arritmia cardíaca, colchicina pode dar diarreia, alteração intestinal e assim por diante. Essas condutas, elas não têm evidência científica de melhora da doença de Peyronie. Então, se alguém quiser fazer, ok, né? Se algum paciente insistir em querer tomar, ok, a gente também pode fazer, desde que numa dose adequada, desde que não se perda tempo, desde que as outras condutas de ancoragem verdadeiras da abordagem STEP estejam mantidas e sendo feitas com plenitude.
Uma outra conduta de ancoragem importante, né, que os pacientes não gostam, mas ela é muito importante também, é saber indicar tratamento cirúrgico no momento correto, ok? Muito importante, importantíssimo. Por quê? Quando a gente tem um aumento da curvatura, um aumento da complexidade das curvaturas, a gente tem também um aumento muito grande das complicações pós-operatórias. Então, eu não posso deixar aquela doença chegar num ponto de quando a gente fizer uma cirurgia, eu vou ter complicações muito grandes, ok? Às vezes não tem jeito, isso acontece, o paciente já chega assim e ele tem que entender também que o tratamento cirúrgico que ele precisa fazer, ele tem mais complicações do que um caso sem aquelas deformidades complexas, tá bom? Então, o que que é o conceito de deformidade complexa na doença de Peyronie? Mais do que duas placas, placa na região ventral, que é aquela região de baixo, né, perto junto da uretra, presença de afinamento ou de ampulheta, quando o pênis ele tem uma perda de volume, formando realmente uma ampulheta, perdas maiores do que 3 centímetros. Por que 3 centímetros? Porque na cirurgia, a gente sempre procura recuperar tamanho e espessura, mas é uma recuperação baseada no que o pênis é atualmente, não do que ele foi no passado. E o máximo, em geral, que a gente consegue recuperar é 3 centímetros. Então, se o paciente perdeu 4, 5 centímetros, ele pode ficar mais satisfeito e, em relação a complicações, com uma mobilização do tecido, da pele, dos nervos, dos vasos, dos tecidos cavernosos é muito maior, fica um espaço sem vascularização na pele e na uretra. E aquele tecido ele pode necrosar no pós-operatório, e são complicações muito chatas, que demoram muito tempo para melhorar, que demandam muito cuidado depois, que geram muita insatisfação. E, às vezes até algumas posturas mais ansiosas, desesperadas, que levam a condutas muito ruins, muito ruins. E um outro conceito, então, seguindo a doença junto da glande, que quando a gente tem muita doença de Peyronie perto da glande, é difícil a gente conseguir corrigir toda a doença, porque a gente não quer chegar perto da glande, a gente não, né, não deve fazer muitos procedimentos, né, para corrigir aquela fibrose perto da glande, porque pode acontecer uma complicação na glande também, que é muito ruim. Curvaturas maiores do que 70 graus, porque, pelo mesmo motivo da perda de tamanho, né, a recuperação do tamanho vai levar a uma falha muito grande de vascularização para a pele, para os tecidos ali perto da cirurgia, e que podem levar a necroses e complicações e assim por diante. E as placas muito grandes e muito calcificadas. Fazer uma pequena pausa aqui, só para ilustrar um pouquinho, né? Muitos urologistas vão para os Estados Unidos ou assistem cursos do pessoal americano. E nos Estados Unidos dizem assim, a doença de Peyronie é uma coisa tranquila, você faz a cirurgia da prótese, se tiver uma deformidade, você vai lá, modela, ou você faz um scratching. Scratching significa arranhar a placa por dentro para ela abrir. Aqui eu falo que aqui é quando a criança chora e a mãe não escuta. Porque no Brasil é diferente. Muitos pacientes com muita placa grande, placa muito calcificada. Então, quando você não tem experiência de avaliar a placa, entender que quando você vai chegar na cirurgia, você vai se deparar com essa placa e você não vai conseguir cortá-la com a tesoura, você não vai conseguir incisá-la com o bisturi elétrico, e mesmo o bisturi de lâmina você vai ter dificuldade para abrir. Técnica de scratching, técnica de meshing, técnica de gídio, tudo isso fica muito difícil. E aí a colocação da prótese, que deveria ser, segundo alguns conceitos, de quem não cuida realmente de doença de Peyronie, que seria simples, acaba se tornando uma cirurgia sem recuperação de tamanho, mantendo deformidade, a prótese infla e fica uma parte sem inflar, é uma coisa terrível, tá bom? Então, esses são os tópicos importantes de conceito de deformidade e a importância deles agora. Quando a gente não tem deformidade complexa, complicações entre 5 e 15%. É uma cirurgia que tem mais complicações. Não é uma cirurgia simples, né? Sem complicação, sem nenhum problema. Ela complica entre 5 e 15%.
São complicações graves? Não, são complicações simples. Um ponto que não caiu, a sensibilidade que demora um pouquinho mais para voltar, ou fica hipersensível na região da glande, o pênis fica mais roxo, demora para voltar, um edema e assim por diante. Complicações de infecção, tragédias, são muito pequenas, tá? Muito, muito pequenas nessa situação, principalmente se o paciente não tem diabetes. Agora, quando eu tenho uma deformidade complexa, principalmente se for mais do que duas deformidades complexas, aí as minhas complicações vão para até 40%, às vezes até um pouco mais, e começam a surgir as complicações graves de necrose de glande, de grandes perdas teciduais, e que traz um transtorno muito grande para o paciente, pode necessitar de reabordagens cirúrgicas, precisa trocar o dispositivo erétil se ele teve indicação de fazer uso. Então, a gente tem que evitar isso. Evitar isso é uma conduta de ancoragem do método STEP muito, muito, muito importante. Então, abordagem STEP, a gente sai do estado contemplativo e atua com planejamento personalizado, sem abrir mão de condutas científicas embasadas, que nós chamamos de condutas de ancoragem, tá bom? Então, a gente tem uma orientação já de saída de como tem que ser as relações sexuais, as posições, a questão da lubrificação, tratamento da inflamação com agressividade, incluindo ondas de choque, se for preciso, se tiver dor associada, geralmente tem, tração sempre que possível, uso prolongado dos derivados da metilxantina com coenzima Q10, reforço das ereções, terapias regenerativas sempre que houver uma evolução e cirurgia antes de deformidade complexa. É muito difícil um paciente não ter resultado rápido, seja ele na forma de melhora da curvatura, de melhora na condução no seu caso, de um planejamento de tratamento ou de segmento, ou às vezes até indicamento de cirurgia, num período de até 3 meses. A partir de 3 meses, é muito provável que você passe a ter já algum resultado relevante, importante para a sua vida, para a sua qualidade de vida. É por isso que a gente estabeleceu essa abordagem baseada na ciência, no raciocínio clínico, na excelência e na personalização, buscando o controle da placa, ou melhora da curvatura, ou melhora das condições gerais de penetração, aumento da satisfação com a vida sexual, indicação do tratamento definitivo, se ele for necessário, no momento mais oportuno, para que, agora você já sabe, para evitar as complicações graves que podem acontecer com a doença de Peyronie. Se você está passando por isso, conhece alguém, tem uma curvatura complexa, uma curvatura congênita, uma disfunção erétil mais relevante, importante, vem ser cuidado por nós, comece a ter os resultados já a partir de 3 meses, ou até menos em alguns casos, e saiba mais clicando agora no botãozinho que está ali embaixo, para você entender um pouquinho mais como isso funciona. Vai ser um prazer te conhecer, poder cuidar de você, orientá-lo e fazer com que a sua qualidade de vida e a sua vida sexual melhore e possa ser muito longa e satisfatória. Muito obrigado.